Os pontos de venda autorizados pela Rádio Brasil Sul. Viva mais feliz, emagreça, durma melhor e viva com saúde. Mas cuidado com as imitações. 99924-1212. Rádio Brasil Sul, AM 1290. A maior e mais potente emissora do interior do Paraná. A Rádio da Família. A Rádio do Povo. Voltamos com o programa Domingol. Olá a todos, voltamos com o programa Domingol. E eu ontem fiz um convite assim ao Padre Pedro. E ele prontamente aceitou, porque é uma pessoa realmente abençoada. Eu sempre falo, viu, Padre, que é um prazer enorme aqui do lado eu fazer o programa e ouvindo a sua missa. Eu não consigo assim, claro... tô aqui, às vezes, concentrado. 100%, né? Exatamente. Então, é um grande abraço. Eu queria, primeiramente, que o senhor se apresentasse aqui para os ouvintes da Rádio Brasil Sul e também aqui ao Domingol, a todo mundo aqui que está conosco. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à nossa região, a grande audiência da Rádio Brasil Sul, né? O pessoal de Sertanópolis, Sertaneja, aqui Londrina, Cambé, Uraí, Varta, Sertanópolis e vai até quase Maringá, né? Vai mais. Então, um abraço a todo mundo, né? No domingo tem muita gente aí fazendo almoço, até o cheiro da comida vai entrando aqui, né? Vem de tudo que é lugar, Muito o bem. radinho lá ligado na cozinha, ouvindo música, ouvindo entretenimento. Teve música sertaneja logo cedo, depois teve o debate aqui dos temas com a Sueli, agora o Domingol com você, né? Faz quanto tempo que você está aqui na rádio já com a gente? Eu acho que são 3 meses, 4 meses. 3 meses. Então eu tô aqui na rádio faz mais ou menos 3 anos, né? Desde 2019. E aí a gente começou e faz de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui todas as manhãs trazendo essa mensagem de evangelização. Creio que muitos devem ouvir o programa das 7 às 8 da manhã. E trazemos primeiro a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Que é o nosso alimento diário. Nós trazemos os testemunhos daquilo que Deus opera através das orações, o que Deus pode fazer. E, é claro, sempre trazemos ali uma direção espiritual, uma resposta para aqueles que nos escutam todos os dias. Porque tem muita gente passando por problemas espirituais, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão ali enfrentando dificuldades inúmeras, sejam financeiras, seja na área de saúde, de relacionamento, pessoas que estão infelizes e que muitas vezes precisam ali de um norte, seja através do exorcismo, das orações, e a gente está aqui sempre para ajudar, né? Olha, eu fico assim, até um pouco, muito, não é emocionado que diz, mas muito grato por ter aqui o senhor junto conosco no nosso programa Domingol, porque eu sou muito devoto a Padre Léo, assim, não sei se pode dizer que pode ser devoto, mas eu gosto muito do que ele fez, do que ele entendeu, e eu gosto muito de ouvi-lo, assim. Eu sei que talvez seja uma igreja diferente, mas na década de 90 surgiram vários padres que fizeram um movimento de renovação, né? Dentro do catolicismo, dentro também da ortodoxia. Dom Mussa Salama, na década de 90, ele também trouxe essa inspiração de trazer uma renovação dentro da ortodoxia. A nossa igreja é uma igreja canônica, igreja sírio-ortodoxa. E esse processo de renovação nasceu também desse movimento que deu no mundo inteiro, né? Então, pessoas como Padre Léo, Padre Jonas, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, que é sair dessa zona de conforto, que é a sacristia e o púlpito, e você evangelizar através da palavra, através do ensino, do magistério, da doutrina da igreja, através da música, através da evangelização, das pregações. Eu acho que isso foi muito importante, né, para todos nós. Não, sem dúvida nenhuma, padre. Eu acho que exemplos, eu acho que pessoas que entendem de verdade da palavra, mas não só da palavra que está ali na Bíblia, independente da Bíblia que as pessoas seguem, né? Mas assim... A aplicação diária dela. Isso, a aplicação diária, com exemplos e também mostrando para as pessoas. Hoje eu cheguei, o senhor estava ministrando, e eu ouvi essa prece de quando colocou para as pessoas que aqueles que estavam ruins em relacionamento, aquelas pessoas que estavam precisando, e que isso precisa ter fé, porque é importante mais do que nunca hoje, no momento que nós estamos hoje, na questão
toda a crise de saúde, crise existencial mesmo das pessoas, que está virando uma grande briga entre todo mundo, que existe uma religião X ou outra que está certa ou errada, briga de religiões, e que eu acho que isso é importante a gente trazer o rumo da prosa aqui. Qual é a importância da religião hoje para o mundo, sabendo que a gente está totalmente dividido, mas não é só no Brasil. O mundo tá, né? O mundo inteiro está dividido, não só política, direita, esquerda, socialismo, capitalismo, mas existem várias religiões e agora as pessoas estão achando que as religiões são como um time de futebol, são como se fosse o Deus tá jogando um e o outro no outro, e a gente não tem exatamente um norte. Mas eu acredito que o norte é a justiça, é a vida boa no sentido de vida que não atrapalhar os outros, aquela vida que fala mesmo a palavra em todas as Bíblias. Eu acho que é o mesmo rumo, então, inclusive em outras religiões, não há religião nenhuma que diz que você tem que atrapalhar a vida das outras pessoas. Eu acho que o problema de tudo, seja da política, seja no futebol, seja na igreja, é o fanatismo. Então a pessoa fanática, ela já não é racional. A partir do momento que você colocou o fanatismo, é o emocional. Exato. E quem controla a emoção? Então é como se as pessoas virassem um monte de cachorro, de leão, de cavalo, de porco. Certo. Não tem um sentido, elas vão em bando. E tudo que é massificado tá errado. Então quando a gente olha a política, não existe político bom, existe político, existe política. Então o restante é de acordo com as conveniências, tanto que uma hora são inimigos e depois se tornam amigos. Então os arranjos políticos se formam e as pessoas saem de um espectro e pulam para o outro e elas nem dão satisfação. E muitas vezes aqueles que brigaram com a família, que dividiu família, que discutiu, que fica de palhaço, porque eles se rearranjam, Exato. Eles se reorganizam e quem brigou, quem discutiu, quem vestiu camisa, quem defendeu, fica de besta. Mas isso vale para tudo. Então, o mais importante não é a placa da igreja. O mais importante é, eu faço um encontro com Deus? É a resposta. O mais importante não é o partido político, mas é as questões sociais, as questões do Estado, elas são respondidas? Essa aqui é a pergunta. A grande questão é, o mundo está se tornando melhor ou o mundo está se tornando pior, fazendo correntes nacionalistas e ultranacionalistas pelo mundo? Pior, a gente está vendo a Ucrânia, a gente está vendo a Rússia, a gente está vendo que todo esse beligerantismo, essa coisa bélica que vai se levantando, ela destrói a vida das pessoas, porque ela é o interesse de um grupo, né, que é o grupo político, mas é o melhor para todos? Então, às vezes, a reflexão deve ser essa. Será que a gente tem que ficar escutando todo tipo de vento, de doutrina, de discurso, de coisa, e comprando todas as ideias como se fosse a única possível? É o que está errado. Então, o fanatismo nunca é bom. Então, você pode ser corintiano, pode ser palmeirense, mas se isso te leva a brigar com os outros, então tá errado. Alguma coisa tá errada aí, não tá certo, porque aí saiu a razão, entrou a emoção, né? Perfeito, padre. Não existe uma melhor resposta que essa. Eu achei muito interessante, muito certeira. É exatamente nesse rumo que eu imagino que a pessoa que não tem aquela envergadura para pelo menos ter empatia, de imaginar o que a outra pessoa está sentindo na hora e começa a querer defender o seu lado apenas como ego. Às vezes a pessoa até sabe que está errado, às vezes vê o político falando algo errado, ou então aquele sacerdote daquela igreja XY que não falou coisa boa, mas ela defende porque é o ego, tá defendendo em si mesmo, né? A pessoa que não tem a capacidade defendendo os seus próprios interesses, né? O que mais tem. Né? Exatamente, e é isso que a gente precisa. E eu não falo assim também criticando, né, padre? Dizer que a pessoa que fez isso tá errada. Eu acho que as pessoas têm os seus motivos. A questão não é tá certo, tá errado, né? A questão é que não é justo. Por exemplo, você usar o altar para defender A, B, C, D ou E, tá errado, porque o altar não é esse lugar. As pessoas estão indo na oração fragilizadas, estão indo na igreja fragilizadas, elas estão indo ali para receber uma palavra, elas estão indo buscar fé. Se eu coloco política dentro de fé, já é complicado, porque você está desvirtuando a função daquele lugar.
Se você transforma um hospital num palanque político, tá errado, porque ali é o lugar para tratar as enfermidades. Então, o que falta é cada coisa tem o seu lugar. Tem o lugar da política, que é a Câmara, que é a Prefeitura, é o Palácio do Governo, são os lugares onde se debate a política, se conversa a política. A sociedade se organiza e ela questiona se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ela vota, ela elege, ela sai na rua, ela manifesta e deve manifestar, ela deve cobrar, ela deve reivindicar, ela deve ter pessoas para executar isso. Esse é o lugar. A igreja é outro lugar. Tá invertido, na verdade. A casa é outro lugar. A casa não é para debater a política, não é para debater a religião. A casa é para você ter paz, é para você descansar, é para você dormir, é para você confraternizar, é para você conviver. Aí se você começa a misturar as coisas, infelizmente é onde a bagunça acontece. Mas muito disso acontece porque hoje tudo acontece dentro da casa. Por quê? Porque hoje nós temos a internet. A internet é o que traz o jogo para dentro de casa, é o que traz o político dentro da sua casa, é o que traz o pastor, o padre, o pai de santo, o espírita. Todo mundo entra na sua vida ao mesmo tempo pelo celular. E às vezes a gente tem que desligar tudo, porque isso começa a dar uma pane na cabeça da gente. A gente começa a ter tanta informação ao mesmo tempo e sem nenhum tipo de filtro, que chega um instante que nós ficamos atordoados. Eu mesmo fiquei 3 meses sem assistir televisão, porque era o tempo inteiro, ou jogando contra ou jogando a favor, mas era aquele monte de informação que começava a deixar a gente angustiado, porque você fica apreensivo. Eles colocam você num estado de pânico. E aí você não sabe como lidar com essas emoções. E aí uma hora eu parei e eu disse, mas peraí, isso não é real, isso é artificial. Exato. Eu não tenho que sentir isso. Napoleão Hill, em 1937, ele escreveu neste rumo, dizendo que o mundo, naquela época, o mundo está cheio de opinião e não de informação. Por isso, é preciso que você forme a sua opinião, mas busque informação e não opinião. Então, é exatamente isso que o senhor disse. Tá todo mundo opinando sobre tudo, às vezes... Não, e criando um apocalipse, tanto de um lado quanto do outro, e tudo é muito complicado e tudo é muito complexo. Quer dizer, mas no fim das contas é tudo igual. A gente viveu aqui quantos anos? Passou Fernando Henrique, passou Sarney, passou Collor, passou Itamar, passou Lula, passou Dilma, passou Bolsonaro, e o Brasil continua do mesmo jeito. Se você não levantar para trabalhar, correr atrás, é ruim num governo, é ruim no outro, e às vezes é ruim para você, mas é bom pro outro. Enquanto tem um chorando, tem outro ganhando dinheiro. A vida é assim. Então não adianta murmurar. Hoje a palavra, a leitura de Todos os Santos, dizia isso, o Apocalipse de São João. Eis que vieram aqueles que venceram a grande tribulação. A vida é uma tribulação. Seja um, seja outro. E no fim das contas, quem cuida da sua vida é você. Porque se você não cuidar, ninguém vai te dar nada, ninguém vai fazer nada. É muito bonito, todo político diz que vai melhorar a vida das pessoas, que vai dar condições, que vai fazer, mas ninguém tem esse poder de melhorar a vida de ninguém. Exato, eles usam exatamente a fragilidade das pessoas para ganhar voto. E as pessoas, infelizmente, não conseguem ter o mínimo de raciocínio para ir atrás de 2 ou 3 informações diferentes. Eles querem só aquela que satisfaz ali. Mas dizendo para o lado prático, qual que é a diferença, padre, para o senhor, do catolicismo puro, romano e tal, né? Que não é puro, na verdade. A igreja católica. Vamos lá. Exato. Para a sua igreja, que é ortodoxa. Todas são católicas, porque o princípio é o mesmo. Então, certo. Jesus, ele enviou 12 apóstolos sobre o mundo. Esses apóstolos foram enviados para regiões diferentes. Então, logo após Pentecostes, São Tomé foi para a Índia, Tiago permaneceu em Jerusalém, Pedro foi para Antioquia, depois João foi para Éfeso, bom, se espalharam. E aí esses 12 apóstolos começaram então a evangelizar. Primeiro para os judeus que se convertiam ao cristianismo, e depois, quando Paulo vem no ano 54, começa também a evangelizar para os gentios. Então a primeira informação importante, certo. A igreja, ela nasceu em... Aonde? Oi? A igreja nasceu aonde? Qual igreja? O catolicismo. O catolicismo com Cristo.
Cristo viveu aonde? Jerusalém. Que é aonde? Israel. Isso. Então, a igreja nasceu aonde? Israel. Israel. Ali é a sede da ortodoxia. Então, quando fala é pura, é uma palavra muito errada. Desculpa, eu Então, sou leigo no mais alto nível. O cristianismo nasceu em Jerusalém. Roma é uma das comunidades que foram fundadas a partir dos apóstolos. Quem fundou a comunidade de Roma? O apóstolo Paulo. Então está no Atos dos Apóstolos. E está na carta de São Paulo aos Romanos. Quem escreve a carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. Então ele funda no ano 54 essa comunidade, quando ele preso está pela primeira vez. Ele morre em Roma. Ele é o fundador de Roma. Pedro é preso e transferido para Roma no ano 64. Ele já era bispo de Antioquia, que era a comunidade mais antiga fora de Jerusalém, e é a primeira igreja fora de Jerusalém do ano 34. Ele é transferido para Roma preso e fica Inácio de Antioquia, em Antioquia, que é a igreja que eu faço parte. Então, as igrejas ortodoxas são os ritos orientais, muitos ligados ao judaísmo e às práticas judaicas. Então, os paramentos são diferentes, a estrutura é diferente, porque ela estava ligada a essas comunidades que nasceram dos cristãos novos. Enquanto a comunidade de Roma, da Grécia, de Filipenses, Tessalonicenses, Corinto, Éfeso, essas comunidades, elas nasceram a partir da conversão dos pagãos. É importante frisar isso. Pedro morreu em Roma e também foi bispo em Roma. Tanto que se celebra a Cátedra de Pedro em Antioquia em 22 de fevereiro e 29 de junho, que é a morte de São Pedro e São Paulo, se comemora também o apóstolo Pedro como Papa de Roma. A grande questão é que até 1054 se entendiam que todos os patriarcados, que era Jerusalém, que depois foi transferido para Constantinopla, Antioquia e Roma, bem como os cóptas no Egito, então esses 4 patriarcados, eles tinham igual função. A partir de 1054, Roma entende que a partir de agora o Papa é o líder de todos. E isso criou uma cisão. Então, ficou o Oriente, como conhecido como Império Bizantino, sob uma legislação, e ficou o Ocidente com outra legislação, que compreendia Espanha, Portugal e Itália. Daí tinha Alemanha, França e os países nórdicos, que depois também se dividiram, porque depois veio o protestantismo logo em seguida, em 1254, e aí diminuiu ainda mais, ficou só Espanha, Portugal e Itália, que compreendia o que entende o catolicismo que nós conhecemos. Agora, é óbvio que no Brasil a maioria de todos são católicos romanos, porque em 1500, tanto a Espanha quanto Portugal colonizou o Brasil, colonizou a América. E os ortodoxos só chegaram no século XIX no Brasil, com os imigrantes libaneses, com os imigrantes gregos, e muitas dessas comunidades só estavam nas capitais, aonde chegaram esses primeiros imigrantes. Então eu comecei esse trabalho, ordenado padre, em Curitiba, comecei esse trabalho no interior de São Paulo e no interior do Paraná, justamente... Antes o senhor era da Católica Romana? Metade. A família do meu pai é romano, tradicional, católico, e a família da minha mãe é ortodoxa. Então, mas o senhor falou que não tem diferença, eu até entendi. Mas quando vai citar, cita ortodoxo e o outro cita católico romano? Porque ortodoxo, a palavra ortodoxo significa orto é reto, doxa, doutrina, pensamento, ortodoxo. Então a palavra, nós somos católicos de rito ortodoxo. Entendi. Como eles são católicos de rito romano. Então católico, apostólico, romano. Isso. Católico, somos católicos, sírios, ortodoxos. Isso. Então, somos descendentes dos assírios, não sírio por causa da Síria, país, mas dos assírios, que era o grupo de judeus que viviam fora de Jerusalém, somos entre os assírios, ortodoxo de Antioquia. Antioquia porque é essa comunidade fundada pelo apóstolo Pedro. Então, o rito é diferente, a maneira de celebrar a liturgia, que é o São Tiago, o pão ázimos. Nós conservamos as doutrinas dos primeiros séculos sem alteração. E aí mantivemos essa estrutura. Então, existem os bizantinos, que têm o rito de São João Crisóstomo, e existem os ortodoxos siríacos, que utilizam a liturgia de São Tiago, que é a primeira, mais antiga,
e ela tem doutrinas próprias, tem meios próprios, as maneiras próprias, mas o credo é o mesmo, tanto em uma igreja E a quanto Bíblia na é a outra. mesma? A mesma Bíblia, o mesmo Mas credo, tem os um mesmos nome sacramentos, as mesmas orações. Nós acreditamos nos santos, acreditamos em Nossa Senhora, temos os 10 mandamentos. A doutrina é a mesma. A teologia é a mesma. Certo. O que difere são os ritos, a maneira de celebrar a Eucaristia. Mas não é nenhuma diferença exorbitante, e até mesmo porque desde 1964 existe um acordo mútuo entre essas igrejas em que se reconhece os 7 sacramentos, quer dizer que não se rebatiza, não se faz outra Eucaristia, outro crisma. Os sacramentos que é feito em uma igreja é reconhecido na outra, assim como um padre ortodoxo pode também ter duplo rito, pode ser ortodoxo e romano, como tem padres romanos que também são ortodoxos, e como tem padres que só são ortodoxos ou só são romanos, e padres que às vezes se desligam de um rito ortodoxo e se tornam só romano. Então tem essa diferença. Entendi. Eu acho que uma das poucas diferenças, talvez não é a diferença, mas talvez base, para o católico romano, você dificilmente você vê eles falando de inimigo, por exemplo, assim, do diabo, alguma coisa do gênero, de espírito ruim, alguma coisa dessa situação, que é mais próxima de, por exemplo, pelo menos que eu li, não vou falar besteira de novo, sobre exorcismo, essas coisas, porque dentro da Igreja Católica, pelo menos a minha família é bem católica romana, não se fala em exorcismo, não é proibido praticamente falar sobre essa palavra, porque não que eles não acreditam, mas eu creio muito. Se você vê os filmes dos exorcistas. Eu acredito muito em Deus, mas como a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar também no que não é, do que está errado, né? Não tem como a gente acreditar só no positivo e imaginar que o negativo não exista. É que assim, vocês vivem no interior, é diferente da capital. Então nas capitais tem padres exorcistas. Então quase todas as dioceses têm um padre que faz exorcismo. É claro que na grande maior parte das vezes esses exorcismos são privados, então são um processo de acompanhamento. Então às vezes vocês não escutam falar sobre isso, mas existe. Como vocês vê os filmes, e nos filmes tem padres exorcistas e eles fazem... O próprio Léo... era exorcista. Ele era o padre Jonas é exorcista. O padre, o que era da Toca, que é amigo meu, o Roberto Litieri, ele é exorcista. Então, a prática do exorcismo, ela é comum. É claro, nem todo padre é exorcista, mas é uma prática que faz parte da igreja, faz parte do ritual, tanto entre ortodoxos quanto na igreja romana. É uma prática milenar e é um costume, né? Nem todos os padres fazem, mas é uma prática comum. E eu acho que até nos últimos tempos tem surgido muitos padres com essa dinâmica. Você olha aquele Frei Gilson, que é muito famoso, ele fala o tempo todo, ele fala de libertação, faz missa de cura e libertação. Tem muitos grupos de oração, inclusive, que trabalham com essa dinâmica. Nem todo padre é dedicado a isso, mas tem muitos padres hoje que fazem esse trabalho. Mas o rito não é como em filme, né? Eu nunca presenciei um ato de exorcismo, mas não deve ser como... Você pode usar um ritual, você pode fazer uma oração espontânea. Não existe um método exato, né? Precisam de duas coisas. Primeiro, tem uma pessoa que tem um problema espiritual. Então acontece, por exemplo, tem as missas aqui, nós fazemos essas orações de exorcismo, e às vezes tem uma pessoa que tem um problema espiritual e essa pessoa se manifesta. A manifestação é porque existe uma abertura espiritual e, ao mesmo tempo, existe algum tipo de espírito que toma aquela pessoa. Então ela perde a consciência e aquele espírito age no lugar dela. Diante disso, existe o movimento de um sacerdote. Então, é sempre um padre que vai fazer esse rito. Ele vai se colocar diante desse espírito e aí o padre vai ministrar o exorcismo através das orações de desobsessão, de modo que aquele encosto, aquele espírito que tomou a pessoa, ele se retire dela. Agora, é claro, não basta uma oração, porque é um processo de libertação. Então, mesmo quando você vê os filmes, são várias sessões de exorcismo. Porque muitas vezes houve algum tipo de pacto, algum tipo de contato com esses espíritos, houve algum tipo de vinculação dessa pessoa com essas obras satânicas, que trouxe essa obsessão na vida dessa pessoa.
Então não é algo que acontece do nada. Então, em algum momento, essa pessoa teve algum contato com esse tipo de espiritualidade, né? Nossa, é bem complexa essa... Assim, para vocês, talvez o senhor que é padre, porque tenha esse contato, talvez seja mais simples, mas, assim, para quem é leigo... Acontece que nem todo mundo tem estrutura para lidar com isso. Todo mundo... É por isso que tem que ser alguém preparado, porque senão... Existe médico, por exemplo, existe médico, mas tem um que é pediatra, tem o outro que é endocrinologista, tem o outro que é cardiologista, o outro que cuida de pulmão. E o padre também é assim. Todo mundo pode ser padre, tem muitos padres, né? Certo. Só que tem um que é especialista em espiritualidade, o outro é especialista em homilética, o outro é especialista em teologia, o outro em antropologia. E tem padre que se dedica ao exorcismo. Tem que ter muita coragem. Precisa de espiritualidade, na verdade, porque estrutura não é medo, é mais uma questão... a coragem de você vai ter que, como eu estava dizendo, vai ter que deixar a vida, quando você decide ser padre, ou tem o ordenamento, ou tem o chamado, você já deixa de lado uma vida que poderia ser diferente, e segue aquele rumo que está ordenado. Mas quando você encontra esse outro caminho, que é mais difícil ainda que eu imagino, porque você precisa encarar a coisa... Tem uma certa abdicação, porque você tem que ter uma preparação, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma concentração, você tem que estar preparado para aquilo, né? Então exige, é claro que exige, né? Por isso que nem todo mundo quer fazer, porque precisa de um certo preparo, precisa de uma certa força para você ter autoridade diante daquele espírito, porque senão, simplesmente, o espírito não vai te respeitar, né? Imagino, nem consigo imaginar como deve ser difícil. Mas eu agradeço, padre, pela oportunidade de estar aqui. Desde já, e precisando, né, da gente, estamos aí. Obrigado pela... Agradeço a todos também que estão aqui nos acompanhando, né? E é bom sempre dar uma pesquisada, tem muita coisa na internet, tem muita coisa. E um convite, né? Porque quem for conhecer Israel vai ver que a maior parte das igrejas ali no Oriente são ortodoxo. Você vai no Santo Sepulcro, é ortodoxo. Qual o horário Santo Calvário da sua missa, para as pessoas saberem aqui, entenderem como é que funciona? Sim, bom, as missas são todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, às 7h30 da noite. E no domingo, nós celebramos a Santa Missa às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Brasil Sul, no auditório da rádio, aqui na Rua João Batista de Oliveira Filho, 255, aqui no Jardim Monte Catini. E cantam muito bem, viu? Toda vez que eu ouço ali vocês cantando, é uma coisa muito bonita. Eu sempre cito aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de todos. Um abraço a todos, um bom domingo, um bom almoço. Já está na hora aqui do almoço, do rango, né? Já vai dando meio-dia. Obrigado pelo convite e até mais. E eu que agradeço. Um forte abraço a todos e até o próximo domingo. Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. E nesta quarta-feira tem Campeonato Brasileiro da Série A aqui na Brasil Sul. Tem Corinthians e Fluminense. Corinthians! Fluminense! A abertura da jornada às 21h15, a bola rola às 21h45, com a narração de Ismael Catói e os comentários de Abílio Bezerra. Oferecimento! Poltronas móveis para escritórios, auditórios, igrejas é com a Castofar. 34 anos, agora o novo showroom fica na São João, número 57. Ligue 3324-1727. Vá tomar um café com Moisés, Mauro, Alberto e o Joel. Quer abastecer seu carro com combustível de qualidade? Então vá direto ao posto Petro 5. Conheça a nova loja de conveniência e aquele bate